Bom, o tempo às vezes nos traz algumas surpresas, né? E algumas oportunidades também. Nós, mais uma vez, queremos pedir a Deus que nos abençoe de fato e que sejamos agraciados, né, com a sua presença naquilo que nos propomos a falar. Nós vimos hoje uma música falando sobre aquele que morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Nós vimos do Galileu, né, que nos deu muito mais do que nós poderíamos ter, e tantas outras coisas, né? Uma das coisas que a gente, quando vem falar da igreja, um grande problema que a gente enfrenta durante os dias que se antecedem a essa oportunidade é sobre o que falar. E a gente pensa, repensa, pensa de novo, lê um artigo, lê outro, né? E Deus vai nos mostrando, de acordo com o seu querer, e a gente acredita que seja assim seja, né? Aquilo que nós podemos então falar. Não sou um autodidata no discurso, né? Sempre me apoio muito em alguns escritos de outras pessoas, e com muita frequência uso, e os irmãos sabem disso, uma revista que eu até recomendo, não estou fazendo propaganda, tá? Mas recomendo que leiam ou façam assinatura, certo? A revista Ultimato, realmente, ela tem artigos muito bons e que nos conduzem de forma adequada nos pensadores, nas últimas novidades, né, sobre aquilo que o mundo cristão está vivendo. Mas vamos ler então um pequeno trecho lá em João 4, o verso 7, o verso 10 e o verso 13. Texto bastante conhecido também. Verso 7. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 7. Ou melhor, já lemos, né? Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E adiante os irmãos sabem qual é a água que Jesus recomenda, não é isso? No verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença, mais uma vez, temos a honra, nós temos a gratidão, a satisfação de podermos estar diante do teu altar para entregar a tua mensagem. Abençoa as palavras, abençoa, Senhor Deus, as ideias, abençoa os corações que vão receber, abençoa-nos a todos para que possamos sair daqui mais uma vez alimentados por tua palavra. Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes nós não percebemos a importância que se tem em ir à igreja todo domingo, toda quarta-feira, todo dia de culto. Logo, logo eu entendo que nós voltaremos a ter escola dominical. E muitas pessoas falam assim: puxa vida, mas eu não aprendo nada. Se eu perguntar o que o pregador falou 2 semanas atrás, eu não me lembro. Então alguém poderia dizer: mas o que adianta você então ir na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira? O que adianta isso?
Aí ele poderia retornar a pergunta: o que você comeu 3 semanas atrás? Eu acho que muito dificilmente algum de nós lembraria com certeza, num dia comum de alimentação, o que foi que alguém de nós comeu. Talvez alguém não se lembre nem o que comeu ontem. Muitas vezes, né? Se eu perguntar dentro de 2 semanas, 3 semanas, então a pessoa poderia se fazer: olha, todo dia em minha casa eu me alimento. Depois de alguns dias eu provavelmente não saberei o que foi que eu comi naquele dia, mas com certeza serviu para que eu pudesse me alimentar e continuar vivendo. O cristão muitas vezes ele precisa entender isso, né? Pode ser estranho, né? Pode ser às vezes cansativo, nós precisamos aprender, precisamos nos alimentar disso, né? Bom, de fato, eu quero apenas que os irmãos se lembrem desse texto, porque daqui um pouco ele fará parte do nosso encerramento. Então eu estou começando pelo final, né? Muitas vezes quando eu vou ler um livro, eu vou lá no final e leio o que aconteceu lá no final. Depois eu leio a orelha. Depois eu leio ali na capa, na contracapa, o que está escrito. Depois eu vejo alguma relação lá no início, né? Os títulos, os capítulos e por aí afora. E depois eu leio, né? Então hoje nós começamos mais ou menos desse modo. Começamos do final. Então vamos, de fato, ler um texto que fará bastante parte de hoje, desta noite. 2 Reis, os irmãos podem se orientar pelo telão. Capítulo 20, verso 1. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Há muito tempo, um rei de Israel ficou muito doente, de uma enfermidade mortífera, uma enfermidade que ele sabia que ia morrer. Mas veio ter com ele um profeta, um homem de Deus, enviado por Deus. Ele era Isaías, filho de Amós. Ele disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não viverá. Vamos lá para Lucas, capítulo 12. E os irmãos talvez já imaginam que texto nós vamos ler. Verso 16, Jesus contando uma história sobre um homem. E diz o seguinte: e lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? Pois eu não tenho onde armazenar ou recolher os meus frutos. Já sei, disse, vou fazer assim: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu pensei muito sobre esse assunto, e a verdade que a gente pode entender que muito pouco se fala sobre a morte.
Existem vários filmes por aí que falam, né, das aventuras de alguém que próximo ao seu dia final, ele então passa a desfrutar da vida de várias formas, passa a fazer muitas coisas, passa a ter várias experiências que ele nunca teve na vida. Para muitos talvez seja uma pergunta complicada de responder. Hoje, se alguém receber essa notícia de que o tempo de vida dela está estimado em 1 semana, o que cada um de nós faria? Nós vivemos nossas vidas, muitas vezes, como se isso não existisse ou não fosse fazer parte das nossas vidas. Muitas vezes nós não pensamos nisso, não damos atenção a isso, mas em determinado momento é preciso entender que é preciso pensar sobre essa questão. Salomão, em Eclesiastes 7, no verso 2 e o 4, ele declara: é melhor ir a funerais do que ir a festas, afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. E diz mais: o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Se nós perguntássemos para muitas pessoas hoje o que elas fariam se tivesse determinado tempo de vida, boa parte das respostas, e talvez a maioria esmagadora, falaria: não, então eu vou me divertir, eu vou, né, fazer todas as coisas que eu sempre tive vontade de fazer, e quero me divertir, né? Quero viver a vida de forma adoidada, né? E essa transitoriedade é uma verdade reafirmada em toda a Bíblia, algumas vezes de forma poética. Eclesiastes, verso 8 diz que ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos que enfrentar essa batalha e não tem jeito de escapar, né? Nós vemos isso muitas vezes das pessoas, dos amigos de Jó, falando sobre isso com ele, né? Mas Tiago nos mostra de forma didática esse assunto. Em Tiago 4, verso 14 diz: aos que planejam ganhar muito dinheiro, né? Ele diz o seguinte: vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Eclesiastes também ensina aos jovens. Ele diz assim, olha, Eclesiastes capítulo 12, verso 1 e verso 6, né? Lembre-se do seu Criador enquanto você é ainda jovem. A vida vai se acabar como a lamparina de ouro cai e quebra, né? Em vários momentos nós vemos na Bíblia os profetas do Senhor chamando as pessoas a esse assunto. Nós muitas vezes fugimos sempre desse assunto, ninguém quer falar sobre isso. Alguns estudiosos declaram que esse tema é um dos mais difíceis dos tempos modernos. Não é fácil falar sobre isso hoje, né? Procura-se viver como se isso não existisse. Nós já falamos. Existe um tal de Pablo Martinez que chama de aspirinas existenciais as formas que as pessoas encontram para não pensar nisso hoje em dia, né? Nem no sentido da vida. Existiu uns monges, né? Que um dos cumprimentos que eles faziam todo dia, uns para os outros, era: lembra-te de que és mortal. Era uma saudação comum, né? A gente não precisa chegar a esse ponto, logicamente. Não precisa falar todo dia: olha, lembra-se que você é mortal. Olha, lembra-se que você é mortal. Não precisamos chegar a esse ponto, né? Mas precisamos alinhar algumas prioridades, fortalecer nossa esperança e encorajar, né? Tomar coragem no nosso testemunho cristão. Afinal de contas, muitas vezes nós temos que conviver
de forma bastante próxima com esse tema. Nesses últimos tempos que nós vivemos aí, muitas pessoas deixaram a vida, perderam a vida em função principalmente da pandemia que assola o mundo. E se nós fôssemos verificar, porque o que chama a atenção hoje foram 600 mil mortos no Brasil, foram não sei quantos milhões de mortos em determinado lugar, na Europa e por aí afora. Mas muitas vezes nós não levamos em conta os números que mostram também que muitos outros motivos hoje, durante o período da pandemia, também tiraram a pessoa da vida. Foram acidentes de trânsito, doenças terminais, acidentes dos mais variados possíveis, né? Que fizeram que pessoas que perdessem seus entes queridos. E nós muitas vezes, quem não experimentou o luto, muitas vezes não sabe o que é o luto, né? E só não sabe o que é estar de cara com esse momento quem nunca passou por isso também. E aqui já nós temos irmãos que passaram por essa experiência de estar com os dias contados, de não ter, pelo menos na medida humana, a esperança de encontrar uma solução para isso. Muitas vezes nós não percebemos que a morte, ela testemunha a favor da vida, né? Muitas vezes quem passa pela experiência do luto, ou passa pela experiência de estar à porta do momento, começa então a pensar na singularidade do viver, né? Começa a pensar do que é tão bom a rotina. Nós muitas vezes reclamamos da rotina, né? Pergunte o valor da rotina de levantar de manhã, levantar da cama, escovar os dentes, tomar café e trabalhar, voltar do serviço, almoçar, terminar de almoçar, voltar a trabalhar, volta para casa, toma banho e vai dormir. Tem gente que diz, rapaz, mas a rotina é todo dia, que coisa ruim. Quem passa pela oportunidade de muitas vezes viver sem essa rotina, tem saudade dela. Não sei se os irmãos já passaram algumas vezes, né? Momentos em que não puderam curtir a rotina do dia a dia. Mas quem muitas vezes foi privado da rotina do dia a dia, sabe a importância, o valor e a graça da rotina. E muitas vezes a gente precisa agradecer, Senhor Deus, obrigado pela rotina. Obrigado porque, né, eu tenho rotina. Obrigado que eu posso ter rotina de trabalhar e por aí afora. Viver é algo tão importante, e nós precisamos dar valor a isso, que Deus enfrentou a morte, para que a gente pudesse experimentar então a eternidade. Não é verdade? Nós vimos no primeiro cântico que Ele morreu a nossa morte. E esse momento, ele não é bem-vindo, a gente sabe disso. E a gente não pode, né, nós podemos até dizer que a gente não pode se conformar com essa realidade, né, da morte, né? A vida deve ser sempre valorizada. É preciso lutar, e muita gente luta contra a morte, não é verdade? Alguns lutam tanto, mas tanto, que estão depositando toda a sua confiança e esperança na ciência e na tecnologia para adiar a morte. Os irmãos já ouviram falar de pessoas que foram congeladas, né? Não se sabe como nem quando, mas a ciência espera que em algum momento no futuro elas tenham condição de tratar aquela doença da pessoa e ela então possa reviver da criogenia, do congelamento, para ser curada daquela doença e continuar a viver. Olha só, né? Milionários aí do Vale do Silício estão investindo pesado na cura do envelhecimento e na imortalidade. Uma tal de Robla, que é uma empresa de biotecnologia,
ela diz o seguinte: é claramente possível, por meio da tecnologia, que a morte seja algo opcional. Eles estão crentes que isso é possível, estão investindo pesado nisso. A morte pode ser opcional. Quando a gente pensa assim, rapaz, que maravilha, né? Olha, eu vou poder escolher se quero morrer. Bom, então, existe ainda um estudo bastante avançado de se poder recriar qualquer órgão que a pessoa tenha por meio da replicação, do crescimento de células, da cultura de células, do DNA das pessoas e por aí afora. Então, estragou o coração? Beleza, vamos criar um novo coração no laboratório, um novo fígado, um novo rim, um novo qualquer coisa, e você vai poder continuar vivendo. Muito bem. Existiu um escritor que foi considerado ateu. Ele tinha muitas críticas com relação ao catolicismo, ao cristianismo do jeito que é lá na Europa, e ele se declarava muitas vezes até comunista, mas nós temos que falar um pouquinho dele. Existe um livro chamado As Interminências da Morte, né? E o escritor é o José Saramago. Os que muitas vezes ouviram falar dele sabem quem é a pessoa. Então ele fala sobre quando a morte, na forma de uma pessoa, interrompe a sua agência, né? A permanência da vida a qualquer custo leva então a um cenário desastroso. Quando nós percebemos, ele então fala das pessoas que querem morrer, mas não podem mais morrer, né? E começa assim: ninguém mais morre. E a partir dali, daquele momento, as pessoas não morrem mais. As pessoas vão para os hospitais, para as doenças terminais, para os acidentados, e pronto, não se consegue morrer. Alguns até ficam no estado entre, mais para lá do que para cá, mas não conseguem morrer mais. Isso traz uma série, um caos, de todas as formas, porque você já vai ter problemas com relação aos hospitais, as pessoas que vivem da morte, as funerárias vão quebrar com certeza, porque ninguém morre mais, certo? E por aí afora. O que, depois de certo tempo, a morte, então muda a forma de trabalhar e começa assim: olha, agora é o seguinte, vocês agora experimentaram o que é ter a ausência da morte, parece que não deu certo. Agora vocês vão ser avisados com uma semana antes de morrer. E o livro lhe traça algumas questões lá que tornam bastante interessantes, Embora seja poético, uma literatura, uma obra, mas nós podemos perceber ali que a falta, a ausência da morte, é uma coisa que não é natural e por si só traz uma série de problemas, Um tal de Martin Rees, um astrofísico, diz que a perspectiva da imortalidade humana há muito tempo tem sido material para a ficção científica, e diz que o mundo será melhor se continuar assim. Bom, a morte de fato, quando para muitos é o fim, para nós cristãos não é o fim, A esperança cristã acredita, por incrível que pareça, por mais que que alguém não possa conhecer esse indicador, nós acreditamos na morte da morte. Graças a Deus por isso. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. João 14:19 diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Mas o que Deus preparou é muito diferente do que almejam os adeptos, do imortalismo científico ou transhumanismo, Não será esse tipo de coisa que nós estamos vendo por aí na ficção científica ou na ciência. Lhe dará aos que creem no Evangelho um novo corpo e um novo coração. A morte será vencida,
depois de Cristo colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, de fato, é a morte. E a Bíblia, e nós estamos falando de uma questão de fim, né? Mas a Bíblia nos dá claramente muitas promessas nesse sentido, né? Apocalipse, capítulo 1, do verso 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios 15, verso 19, nos dá uma indicação bastante clara de como deve ser nossa vida aqui, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, e algumas versões dizem que nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limitar a este mundo, não estamos vivendo de fato o verdadeiro cristianismo. Em 1 Coríntios ainda, no mesmo capítulo, versos 42 e 43, diz que é necessário que o corpo atual seja ressuscitado em glória e poder, e se revista de incorruptibilidade e de imortalidade. Apocalipse 21, alguns trechos dos versos 3 a 4 diz: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Mas continuando a nossa conversa sobre isso, nós vemos lá, né, o rei Ezequias tendo uma conversa séria com o profeta. E o Senhor mandou te dizer: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Se nós formos ler mais à frente, nós vamos perceber que Deus mudou a história daquele rei. E nós percebemos a importância da oração. O profeta, nós vemos aí no livro de Isaías, um pouco mais, né, sobre detalhes, sobre o mesmo episódio. E diz que o profeta se voltou, né, e fez o quê? Ele orou, ele se voltou para Deus, lamentou aquilo, né? Senhor, né? E o que aconteceu? Deus mudou a história daquele homem. Se nós fôssemos hoje chamados também por um profeta, e ele dissesse para a gente: Gilmar, arruma a tua casa, põe as tuas coisas em ordem, prepara os teus familiares, porque você vai vir para casa, vai voltar para casa. Não é isso a história? Qual seria talvez a minha atitude, qual seria a atitude de cada um de nós? O que nós precisamos muitas vezes entender é que Deus nos dá todos os dias a oportunidade de nós nos tornarmos cada vez mais filhos dele. As reconciliações, elas devem acontecer todo dia, todo momento, toda hora, porque nós precisamos arrumar a nossa casa, porque nós também não ficaremos aqui. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, mês, daqui 100 anos, né? Eu espero. Mas um dia nós teremos que enfrentar isso. Quando nós, muitas vezes, precisamos escutar o que João Batista falava lá em Mateus 3,
né? Verso 2 e verso 8. João Batista falava no verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós somos chamados todos os dias a escutar João Batista dizendo para cada um de nós: arrependei-vos, produzi frutos de arrependimento, porque vocês logo partirão. A vida é um sopro, nós vimos isso também lá em Tiago. É como neblina, que amanhece e logo aparece o sol e ela se dissipa, acaba, vai embora. É como uma flor que nasce de manhã e à tarde está seca. E nós precisamos entender isso. Entendendo isso, nós precisamos nos reconciliar com Deus todo dia, todo momento. E agora nós vamos ver então, naquele verso que nós lemos no início, né? Jesus chegou e pediu água para uma mulher que estava lá na beira de um poço. Olha, preciso de água, tenho sede. Na conversa com o homem, aquele homem que ela não conhecia, ela pergunta algumas coisas, né? E Jesus fala: se ao menos você soubesse que presente, ou que Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Muitas vezes nós temos sede, né? E a sede, muitas vezes, que nós temos, nós procuramos saciar ela em muitas outras coisas. Nós procuramos saciar a nossa sede nos programas de entretenimento, em diversões, que não é errado. Mas nós precisamos entender que a nossa primeira sede deve ser saciada em Cristo. Jesus estava num lugar uma vez, que era chamada, onde havia a festa das tendas. No Velho Testamento nós temos lá a elaborada descrição de como é que seriam as festas do povo judeu. E havia uma tal de festa das tendas, também chamada festa da colheita. Uma das 3 celebrações de presença obrigatória, pelo menos para os israelitas adultos, do sexo masculino, de todas as tribos. E era realizada em Jerusalém, entre os dias 15 e 22 do 7º mês do calendário religioso judaico, equivalente mais ou menos a setembro, outubro. O último dia da festa era o mais importante, era chamado de reunião solene. E Jesus, lá em Lucas 23, no verso 27, desse dia, né, numa dessas celebrações que ele participou, ele se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês imaginem, né? Qualquer outra pessoa falando um negócio desse, numa reunião daquelas. Se alguém tem sede, levanta-se lá no meio, né? E fala: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se Jesus não fosse quem realmente Ele é, né? Não era, né? Vamos dizer assim, como Ele é, essa palavra teria sido talvez o mais presunçoso de todos os seus discursos. Jesus teve a ousadia de gritar no auge da festa das tendas e anunciar-se como aquele que dessedenta a alma, e Ele continua oferecendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas vezes nós temos sede de várias coisas, né? Muitas vezes nossa sede, que nós não sabemos que talvez seja, nossa maior sede seja realmente a sede de Deus, a sede de conhecer a Cristo, a sede que nos leva a ter uma fonte de água viva que jorra para a eternidade, para onde todos nós iremos. Nós falamos agora mesmo da morte, e eu quero falar agora sobre vida.
A água que Deus nos oferece, que Cristo nos oferece, ela faz brotar em nós rios de água viva que jorra para a eternidade. E nós precisamos entender de uma vez por todas que a gente precisa muitas vezes se deparar com a existência do fim, ou daquilo que pode representar o fim, ou que pode representar a morte, para muitas vezes nos reorientarmos com relação à vida. Incrível isso. Nós precisamos muitas vezes de um choque para entendermos a importância real da nossa vida. Quem já passou por uma situação de dificuldade, de leito de hospital, de estar na cama sem nenhuma esperança de vida, sabe muito bem dizer o que é isso. A pessoa fala assim: puxa vida, hoje eu não pude ir lá fora, não pude ver as árvores, não pude andar na rua, não pude nem sequer, sozinho talvez, realizar minhas necessidades mais básicas. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Nós precisamos entender que a nossa sede de viver, ela precisa ter uma visão além desta vida. Nós perdemos muitas pessoas nesse período de pandemia, e continuaremos perdendo. Isso não vai acabar agora. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos entender que Deus nos dá a visão de que o valor da vida é superior muitas vezes ao valor que nós damos para ela. Se alguém tem sede de viver, a verdadeira vida está em Cristo. Se alguém tem sede de beber da água que salta para a eternidade, com certeza essa água é Jesus. Precisamos aproveitar a cada dia para entendermos que, na verdade, a morte testemunha em favor da vida. A morte muitas vezes nos leva, como Salomão disse, que o sábio, ao invés de estar no lugar da diversão, está na casa do velório. O sábio muitas vezes, ao invés de estar procurando se beber, folgar e viver plenamente como queria aquele fazendeiro, ele está realmente dando valor àquilo que de fato tem valor. E que nós possamos escutar João, a cada dia nos dizendo: arrependei-vos. Muitas vezes nós vivemos como se esse nosso evangelho ele não fosse nos mudar, e nós precisamos entender isso. Nós vivemos como se nós fôssemos evangélicos apenas aqui, dentro de quatro paredes, dentro da igreja, dentro do templo da igreja, melhor dizendo. E lá fora continua a nossa sede, e nós muitas vezes nos abastecemos de fontes totalmente contrárias, que nos levam muito mais para a morte do que para a vida. Que Deus possa abençoar o coração dos irmãos, e que os irmãos possam, de fato, nós todos, pensar sobre a nossa vida do jeito que ela está sendo vivida hoje, porque muitas vezes eu posso estar aqui hoje, e o dia da reconciliação é hoje, Se alguém ouvir, a minha voz, atenda ela hoje. É o que Cristo quer com cada um de nós, é o que Deus quer para cada um de nós. Que os irmãos encontrem de fato a água que salta para a eternidade, todos os dias, todos os momentos.
e que vivam isso de forma plena, de forma abundante, e que Deus possa abençoar os nossos corações enquanto vivemos aqui hoje, né? Futuramente, nós continuaremos a viver, embora muitas vezes nosso corpo físico deixe de existir.